Saudações em Cristo, novamente nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco. Mandamos aqui um alô especial para Dalva Marconi, está parabenizando Miguel, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Miguel. Mandamos também um alô especial para Natir Alves, para o esposo Haroldo e também um alô especial para a auxiliadora, são lá de Fortaleza, no Ceará. Ana Cruz é de Assis, São Paulo. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Maria de Souza Pinheiro é de Paulo Ramos, no interior do Maranhão. Também para Maria Nochelle Donazan, de Piracicaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos, pela vida, pelos cuidados que nos tens dado a cada dia. Te agradecemos, Pai, porque temos estes momentos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e a colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, têm as suas necessidades, suas lutas, provações, tribulações, angústias, dor, sofrimento. Tu conheces cada um. Que as Tuas bênçãos sejam concedidas conforme a Tua santa vontade. Aqueles que nos pedem orações, que também sejam abençoados e fortalecidos por Ti. E pedimos ainda uma bênção especial para o Miguel, que está aniversariando hoje, que Tu o abençoes, e também todos os demais aniversariantes. Que a Tua presença se faça constante em nossa vida, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana, estamos falando sobre missão em favor do próximo. E estamos aqui estudando aquela pergunta que foi feita pelo doutor da lei a Jesus. Ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E todos nós, irmãos, pensamos que é necessário nós fazermos algo para ser salvo. A nossa salvação, ela já está garantida em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer é ter comunhão com Jesus, aceitá-lo em nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados, pedir forças na caminhada e ter um relacionamento com Jesus dia a dia. O que nós precisamos fazer. E conforme Jesus disse para este doutor da lei, o intérprete da lei, Jesus perguntou: o que você lê nos escritos de Moisés, o que está lá no Pentateuco, o que Moisés escreveu? Ele disse: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E então aqui no Lucas capítulo 10 e nos versos 27 e 28, Jesus então disse, ao homem da lei: o que diz a lei de Moisés, como você a entende? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: está correto, faça isso e você viverá. Então, irmãos, aqui está a resposta de Jesus para esse doutor da lei e para nós também, hoje, século 21. Fazer isso que esse doutor da lei disse: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a resposta. Queremos estar nos céus? Queremos herdar a vida eterna? Precisamos viver isso em nossa vida. Jesus já nos salvou. Não há nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação. O que eu tenho que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, ter um bom relacionamento diário com Deus, com o próximo,
E assim nós estaremos seguindo a lei de Cristo. Então muitas pessoas dizem assim: mas eu já guardo os mandamentos que Jesus deixou, amar a Deus e amar o próximo. Mas será que guarda mesmo esses mandamentos, esses dois? Porque esses dois mandamentos que Jesus disse estão implícitos nos 10 mandamentos. Os primeiros 4, como nós já falamos aqui essa semana, fala do nosso amor a Deus. E os outros 6 mandamentos falam do nosso amor ao próximo. Então, quem ama a Deus obedece a sua lei, os seus mandamentos. Se nós dissermos que amamos a Deus, mas nós não guardamos os seus mandamentos, nós estamos mentindo para nós mesmos, estamos nos enganando. Jesus, então, ele fala para este intérprete da lei: faça isso e você viverá. Por quê? Porque esse intérprete da lei e as demais pessoas, líderes espirituais daquela época de Jesus, eles criam em tudo isso que estava escrito lá na lei de Moisés, mas superficialmente, teoricamente, na prática, eles não amavam o próximo como eles amavam a si mesmos. É por isso que Jesus disse: vai. E aí vem a pergunta do doutor da lei: mas quem é o meu próximo? Próximo, irmãos, é todo aquele que está necessitado de qualquer ajuda que for, ajuda física, ajuda material, ajuda espiritual. Mas nós é que deveremos ser o próximo da pessoa. Não esperar que eles venham a nós pedir para que o ajudemos. Então, para a maioria das pessoas que são cristãs, dar as respostas certas sobre doutrina, sobre fé, isso não é muito difícil. Nós darmos respostas. Mas o desafio está em nós fazermos aquilo que nós sabemos que é certo e seguir aquilo que nós acreditamos. Aqui está o desafio. Teoricamente, todos nós sabemos que nós deveremos amar a Deus e o próximo. Mas e na prática? O apóstolo Tiago, ele escreveu aqui em Tiago capítulo 2, nos versos 17 até o verso 22, ele escreveu: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Tiago vem falando aqui exatamente a respeito da fé, que é viva, uma fé que produz frutos, obras. Mas muitas pessoas querem somente produzir obras e pensam que pelas obras serão justificados, mas não. As obras em si mesmas são mortas, não valem nada. Agora, quando as obras vêm em consequência da nossa fé, quando nós praticamos aquilo que nós cremos, aí a nossa fé é viva, como foi o caso aqui de Abraão. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, o único filho, Isaque. Era o filho da promessa, e Abraão não negou. Ele foi para sacrificar o filho, e quando estava para tirar a vida do filho, uma voz do céu bradou: Abraão, não faças isso. Agora eu sei que você verdadeiramente me ama. E aí Abraão olhou para trás e viu um cordeiro preso entre os arbustos e sacrificou aquele cordeiro. Deus proveu o cordeiro para Abraão naquele momento, assim como Deus proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para cada um de nós. Então nós precisamos atentar qual é a motivação das nossas obras.
Muitas pessoas fazem boas obras esperando algo em troca, mas as obras que são realizadas mediante a fé, elas não esperam nada em troca. Elas são consequências do nosso relacionamento com Deus, as boas obras. Então, se nós realmente temos fé, se nós cremos em Deus, se nós cremos na palavra de Deus e vivemos isso na nossa prática, as nossas obras vão mostrar que realmente nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos estudar a Bíblia, nós iremos orar, nós iremos colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, seremos obedientes à sua voz, e isso faremos de todo o coração. Não faremos para receber nada em troca. Será algo natural em nossa vida por causa do nosso relacionamento que nós temos com Deus. Então, se nós dizemos que nós amamos o nosso próximo, mas nós não nos importamos com as pessoas na igreja, ou se nós ignoramos as necessidades dos outros, sendo que nós podemos ajudar essas pessoas, de que vale a minha fé? Nós estamos vivendo momentos na história do mundo em que estão tendo muitas calamidades, muitas catástrofes, muitos fenômenos naturais que estão tirando tudo que a pessoa possuía, destruindo casas, levando os bens materiais. E às vezes nós conhecemos as pessoas que estão passando por esses momentos e nós temos feito alguma coisa em favor deles, nós temos ajudado, nós temos sido o próximo dessa pessoa que está em necessidade, não importa quem seja. Não precisa ser pessoa conhecida, não precisa ser pessoa da igreja nem da família. Alguém que nós sabemos que está passando por um momento difícil, por perdas que tiveram por causa dessas calamidades e desastres naturais, essas guerras que estão havendo por aí. Quem sabe muitos de nós temos parentes que estão vivendo nesses países que estão em guerra. E o que nós temos feito para essas pessoas são todos nosso próximo. Nós não podemos ver as coisas acontecerem, irmãos, e ficarmos de braços cruzados, como se nada estivesse acontecendo, porque não é conosco. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai se importar com as pessoas que estão sofrendo. E era isso que Jesus estava querendo dizer para este doutor da lei. Vai, faze isso e você vai viver. Ame a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo, e você viverá eternamente. Então, irmãos, a preocupação nossa é querermos viver eternamente, herdar a vida eterna. Este é o nosso desejo. Mas o que nós temos feito relacionado à nossa vida espiritual, à nossa fé, em prol do nosso semelhante? Precisamos fazer isso que Jesus disse aqui, aí em resposta ao doutor da lei, para que nós possamos viver. Como eu já disse no início, a nossa salvação está garantida em Jesus. Mas a vida eterna, nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, Deus assim nos permitindo. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.